Eu gostaria que os irmãos colocassem o texto bíblico para a nossa meditação esta manhã, se for possível, no nosso... Colocassem Mateus, capítulo 3, de 13 até capítulo 4, versículo 7. Mateus 3 até Mateus 4, versículo 7. Mateus capítulo 3, de 13 até o versículo 7 do capítulo 4. Vamos ler esse texto, meus irmãos? Está chegando aí. Os irmãos podem ler, por favor. Então veio Jesus da Galileia e João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele insistiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me compraste. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma coisa. E disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, esse texto eu creio que é muito conhecido da igreja, tenho certeza disso. Muitos irmãos já ouviram muitas mensagens neste texto, mas nós achamos que a palavra de Deus, ela sempre tem algo novo que nós precisamos e gostaríamos de ouvir sobre os textos da palavra de Deus. Eu gosto da maneira de Lucas falar sobre este assunto. Mas Lucas, o relato de Lucas, ele tem um hiato entre esta afirmação do batismo de Jesus e o testemunho de Deus das tentações de Jesus. Há um hiato, há um texto ali, há uma inversão do que Jesus fez depois que foi batizado. Então eu preferi esse texto de Mateus porque ele liga o batismo de Jesus, o testemunho de Deus, às tentações que Jesus suportou. Embora Lucas aborda esse tema, os comentaristas dizem que Lucas é o que mais desce a detalhes nesse texto, sobre as tentações, sobre o significado, o objetivo delas. Mas eu gostaria de citar primeiro essa parte que, para mim, é a mais importante, porque é como que uma introdução ou uma preparação de Jesus, Filho de Deus,
para dar talvez o seu terceiro ou segundo passo em direção à sua missão final na cruz. Existe um autor que ele escreveu sobre esse assunto e ele deu ao livro dele uma conotação de uma peça teatral. E ele usa todos os termos de um teatro, dos atores do teatro e do palco e do autor da peça, dos figurantes, etc. e tal. E é interessante, muito interessante, quando ele fala que este livro dele apresenta o drama vivido no Evangelho. Parece-nos que aqui nós temos uma parte em que o drama não somente reúne o autor do drama, como também o drama em si, o figurante ou o ator das cenas vivendo o teatro e também aquele que vai ser importante para esse drama do Calvário, que aqui é um dos passos para ele, esse drama do Calvário seja completo. E nesse ato aqui, que poderíamos dizer que é um dos atos centrais deste drama, nós vamos ver os três reunidos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este drama tem, portanto, uma conotação trinitariana. Isto é, a Trindade reunida. Lá no Calvário também nós vamos ver a Trindade reunida. E nós gostaríamos de pensar um pouco sobre as ações ou o roteiro que é usado aqui, como é usado em todo o Evangelho, o roteiro desse drama, vivenciado lá no Calvário, cujo texto que nós lemos é um dos atos deste drama. Diz o texto que Jesus acabou de ser batizado por João Batista. E terminando o batismo, diz o texto que veio o Espírito Santo como em figura de pomba e pousou sobre Jesus. E então ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, eu me comprazo, em quem eu espero todas as coisas que eu desejo para o mundo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece-nos que aqui nós vamos ver neste relato esta presença de Deus, a presença do Espírito Santo em Jesus, o testemunho de Deus. Parece que Deus estava dizendo: meu filho, eu tenho prazer em você, porque eu sei que você não vai falhar. Eu sei que você vai me obedecer, embora você vá experimentar um caminho difícil, o sofrimento, a rejeição, a renúncia, a humilhação. Meus irmãos, é interessante que quando Deus declara isso de Jesus, então, mais uma vez, talvez pela segunda vez, ele vê tão patente
a sua identidade colocada diante da humanidade. Quando ele tinha 12 anos, ele foi deixado lá em Jerusalém, esquecido pelos pais. E os pais, quando voltaram, procurando saber, o encontraram no templo. E ele estava fazendo o que no templo? É interessante a gente recordar um pouco isso. O que Jesus estava fazendo no templo? Quando os pais perguntaram, mas por que você? O que Jesus disse? Me importa fazer o quê? Fazer a vontade de meu Pai. Ali Jesus estava declarando que ele não era filho de José, mas era filho de Deus. A paternidade dele era espiritual. Ele havia sido gerado por obra e graça do Espírito Santo. E não pela vontade do homem, da carne, mas pela vontade de Deus. Quando Pedro também identificou Jesus, naquela dúvida, que dizem os homens ser o filho do homem, muitas identidades foram citadas pelos discípulos. Mas Pedro levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus perguntou, e eu? Quem sou para vocês? Pedro então disse, tu és o Cristo. Ali estava a identidade de Jesus. Mas aqui o ministério de Jesus ia começar. E Jesus precisava lançar a sua identidade e ter a sua identidade declarada, não somente por ele, mas pelo próprio Pai. Agora, Jesus estava com uma responsabilidade imensa, porque através de sua vida, ele já tinha se destacado como alguém especial. E só para uma pessoa tão especial como Jesus, que já realizara sinais, que já realizara obras que não eram contempladas por homem algum, e só um homem, Jesus, podia realizar aquilo que lhe estava esperando no final do seu ministério. Mas para iniciar o seu ministério, ele precisava deste testemunho do Pai. Então, quando Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, Barclay nos dá uma dimensão daquele deserto. Não sei se exata, não sei se verdadeiro lugar, eu não sei, porque há muitos que dizem que Jesus não foi a um deserto real, mas Jesus foi levado em espírito a imaginar-se as tentações. E viu através de encenações na sua mente essas tentações. Eu prefiro ser mais realista e dizer que Jesus realmente foi levado a um deserto. Esse deserto é identificado por Barclay como tendo a sua localização no sul da Palestina. Uma extensão imensa de 1.250 quilômetros quadrados, ou se não, 1.250.000 metros quadrados. E esse deserto tinha um planalto. Tinha um planalto imenso. E esse deserto não era de areias, mas ele era de pedras.
E havia pedras lisas, como que em forma de pães. E Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando ou sem se alimentar. Ele estava ali dominado, dirigido, conduzido, inspirado, possuído pelo Espírito de Deus. Porque ele iria enfrentar as mais terríveis tentações. E na primeira tentação que Jesus enfrentou, que o Dr. Shedd, no seu livro, sua edição, sua versão de livro, ele fala que é a tentação da carne, a satisfação ilícita do apetite, ou dos apetites, ou do eu. Essa questão de querer satisfazer a si mesmo, aos seus desejos materiais, físicos, etc. Romanos 12 nos fala que nós também temos que enfrentar esse tipo de tentação. Romanos 12, 1 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício que vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ali o apóstolo Paulo vai descrevendo o que Deus espera, o que Cristo deseja de nossa vida como cristãos. Mas é interessante que nessa primeira tentação também nós vemos o desafio a Jesus de transformar pedras em pães. O que isso significa? Isso significa Jesus fazer alguma coisa para agradar-se a si mesmo, por si mesmo, usar os poderes de Deus nele, porque era Deus que estava nele, naquele momento, para submeter-se a uma orientação do inimigo, mas para agradar-se a si mesmo. E Jesus, quando viu a tentação de Satanás nesses termos, se és filho de Deus, e é interessante que esta expressão, se és filho de Deus, será que Satanás, usando esta conjunção de dúvida, né, de incerteza, alguns escritores dizem que foi usada essa expressão, mas não com esse sentido de dúvida. Mas no sentido de que essa expressão pode ser substituída. Até que és, dito que és, como és, já que és filho de Deus. É interessante que as dúvidas em relação a essas expressões, às vezes, nos fazem lembrar de algumas coisas que a gente fica a pensar. Eu me lembro que pregando uma vez sobre esse texto, eu usei essa expressão como uma dúvida de Satanás. Porque citei vários textos no Velho Testamento que Satanás não tinha certeza quem era o libertador e tal, e matou todo mundo, matou as crianças todas, etc. Como há várias passagens assim, para tentar impedir a vinda de Jesus a este mundo, o cumprimento das Escrituras. E quando eu acabei de pregar, um irmão da igreja me perguntou, me questionou: pastor, eu não concordo com isso não. Para mim, Satanás sabia. Aí eu falei para aquele irmão: tá bom, irmão, se o irmão quer assim, o irmão pode dar uma de teologizar em cima
da questão, mas eu não vou discutir com o irmão. Mas a verdade é que Satanás tivesse ou não tivesse a certeza, ele pronunciou esta palavra: se és filho de Deus, faça com que essas pedras aqui, parecidas com pães, sejam transformadas em alimento para você. Já que você quer agradar as multidões, as pessoas, faça alguma coisa por elas, para que você seja aceito por elas, para que você possa ganhá-las. Se você quer fazer isso, faça essas boas obras, dá esses bens aos pobres. As pessoas estão aí ansiando por receber bênçãos e bens. E nos dias que nós vivemos, muitos templos se enchem aí por causa das bênçãos de Deus, mas não por causa do Deus das bênçãos. A verdade é essa. Mas o importante aqui é a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Todas as vezes que eu leio esse texto e que eu leio essa expressão, ou que eu me lembro dessa expressão, eu me lembro de um jovem simples, lá em Ernesto Machado, membro da primeira igreja batista de Ernesto Machado. Ernesto Machado é um lugarejo antes de São Fidélio, que só tem 2 ruas. No meu tempo, então, só tinha 2 ruas e a linha do trem que passava no meio. E Ernesto Machado, eu era criança, tinha um jovem solitário, eu não conhecia os pais dele, naquele tempo, criança, não sei se ele tinha família ou não, mas sabia que ele era um solitário, trabalhador rural, trabalhador, crente fiel, chamado Joel. E Joel, muitas vezes, estava trabalhando assim nos morros de cana de açúcar, capinando, limpando a cana, ou se não, batendo o pasto. E então, as pessoas lá no interior costumam almoçar cedo. Então as pessoas passavam por Joel, e só para mexer com Joel, porque Joel parecia ser uma pessoa meia, com parafuso lá mais folgado um pouco, né, do ponto de vista social. E as pessoas olhavam para o Joel e falavam: Joel, está na hora do almoço. Aí o Joel pronunciava esse versículo: não só de pão viverá o homem. Todas as pessoas passavam por ali e falavam isso. E Joel dava a mesma resposta. Parece-nos que isso não tem nada a ver conosco, mas tem sim. Talvez isso esteja faltando em muitos dos nossos jovens, em muitos dos nossos membros das nossas igrejas. Essa certeza que as coisas materiais foram criadas por Deus para o nosso bem, mas não para dominar sobre nós. O que é importante na vida é a palavra de Deus. Por isso o Evangelho de João começa a dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E quando fala de Jesus, fala que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos observar o mundo, como o mundo vive, como o mundo anda, qual é a perspectiva do mundo, qual é a esperança do mundo. E às vezes nós esquecemos de que a vida está em fazermos a vontade de Deus. Jesus entendeu que este era o seu primeiro desafio: obediência. Assim como Deus esperava que Adão obedecesse, e ele desobedeceu,
Agora, Deus como Pai, estava certo que o Filho iria obedecer, porque o Filho tinha ouvido esta declaração de amor: este é o meu Filho amado. E isto pesou na vida do homem Jesus, do Cristo humano, do homem que veio para, se esvaziou-se da sua divindade, veio para viver entre nós, para nos redimir para Deus. Mas vem aí a segunda tentação de Satanás. Não adiantou nada você apelar para isso. Aí ele falou: não, mas esse camarada, ele tem alguma coisa que eu preciso pegar em alguma coisa. O diabo não é onisciente. Ele sabe das coisas porque nós falamos. E os seus anjos, eles captam que nós falamos e tornam-o ciente de tudo. E isso é uma corrente para identificar por que Satanás sabe das coisas. Agora o diabo levou Jesus para um lugar bem alto, diz o texto. Então o diabo levou a cidade santa. E sobre o pináculo do templo colocou Jesus. Saiu do deserto, foi lá para a cidade, pináculo do templo, colocou Jesus. E ele disse a Jesus: olha, você, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O problema é que o diabo foi citar a Bíblia, mas ele citou errado. Ele citou incompleta a Bíblia. Se os irmãos abrirem as suas Bíblias aí no Salmo 91, versículo 11, 12 e 13, vão ver que o diabo citou uma parte do versículo 11, pulou a parte principal do versículo 11, aí citou o versículo 12 e o versículo 13 de Salmo 91. Está claro aí. Nem citar a Bíblia, se ele sabe citar, não sabe hermenêutica, não sabe interpretar a Bíblia, ou não quer interpretar como a Bíblia está dizendo. O versículo 11 diz que, completo, diz o quê? Porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardarem que em todos os teus caminhos. Ele omitiu. Em todos os seus caminhos. Aí citou o 12 e o 13. Os teus anjos darão as ordens. Mas essa não é a parte importante. Em todos os teus caminhos. Meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que Deus está junto de nós para nos livrar das quedas, das tentações, dos fracassos, dos problemas, das incredulidades, das dúvidas nossas, apenas em algumas coisas. Nós nos esquecemos de em todos os teus caminhos. Quando no Evangelho de Mateus, final do Evangelho de Mateus, nós temos a grande comissão lá, quando Jesus ordena aos discípulos, entretanto recebereis e ser-me-eis testemunhas e fazei discípulos em todas as nações. Fazendo o quê? Ensinando-os a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se não houvesse esse último versículo aí, essa promessa, essa afirmação correta, nós não teríamos garantia da nossa vida de pregadores e de fazermos discípulos. Mas Jesus nos dá aí a garantia de que nós vamos estar acompanhados, alicerçados nele, em todo o ministério, em toda a nossa vida cristã, como fiéis seguidores dele. O diabo omitiu essa parte principal da confiança que Jesus tinha, do conhecimento que Jesus tinha da palavra de Deus. Mas vem aí a terceira tentação. A terceira tentação, o diabo leva Jesus, ainda o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A condição desta tentação era uma condição de obedecer. Obedecer ao diabo. Adorá-lo, servi-lo. Em todas as três tentações, o objetivo do diabo era desviar Jesus do caminho. Mas que caminho? De que caminho ele queria desviar Jesus? Do caminho da cruz. Do caminho da cruz. Mas é importante, é maravilhoso nós sabermos que Jesus foi vencedor em todas estas, usando a palavra de Deus. Concluindo, o poder e as armas para o combate vem do Espírito e da palavra de Deus. Meus irmãos, vivemos dias em que a maior necessidade que temos é de nos voltarmos para a palavra de Deus. Nos apegarmos, nos alicerçarmos na palavra de Deus. Porque o mundo nos convida para sermos famosos, para sermos deuses, para sermos ídolos. Eu, quando vejo um crente se entusiasmar muito pela arte, a arte da música, quer seja secular, é claro, a arte, até mesmo na música gospel, quando o objetivo é tornar-se um ídolo do Evangelho, eu fico preocupado. Quando usa das outras formas de arte, até mesmo o atletismo, o esporte, quando o alvo não é glorificar a Deus com isso, não é vivenciar a palavra de Deus, testemunhar da palavra de Deus, viver a palavra, mas sim apenas usar a palavra como um atenuante, uma desculpa para tornar-se um ídolo admirado. Eu vejo esses perigos, essas tentações lançadas sobre nós. Por isso, creio que precisamos voltar à palavra de Deus. Jesus venceu.
todas elas, resistindo e vigilante com a palavra de Deus.